Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica durante a Guerra Fria e também um pouco sobre os acontecimentos após a Guerra Fria, né? Então, a gente pode dividir esses períodos como Velha Ordem Mundial, o período que ocorreu a Guerra Fria, que foi de 1947 a 1991, e a nova ordem mundial, que foi após o fim da Guerra Fria, né, com a derrota da União, da República Socialista Soviética, e o início de um mundo multipolar, diferentemente do que era durante a Guerra Fria, que era bipolar, ou seja, socialismo e capitalismo, ou Estados Unidos e União da República Socialista Soviética. Ok? Então, vamos iniciar aqui. É interessante a gente saber que esse período da Guerra Fria ou da Velha Ordem Mundial ele acontece após a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, a qual a Alemanha, que era formada pelo eixo, né? O eixo Alemanha, Japão, enfim, e a aliança que era formada pela Inglaterra, pela França, o Japão não, o Japão tá no eixo, ok? Esses dois grandes grupos estavam em confronto, né? Os vencedores foi o eixo da aliança, né? Aliança, se não me engano, que saíram vencedores, aí surgem a partir daí as duas superpotências, porque o mundo acaba sendo dividido aí entre essas duas potências, podemos assim dizer, né? Então, ocorre a divisão do território, divisão política também, porque as pessoas, os países, os territórios começam a tomar partido e tem uma tendência a dessas duas superpotências, que é o socialismo e o capitalismo. Então, ocorre aí essa divisão territorial e política. Do ponto de vista militar, ocorre o início, né, ou a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado da América do Norte, né, e o que é do capitalismo, e o Pacto de Varsóvia, que é da União da República Socialista Soviética, o RSS, né? Então, nós temos, do ponto de vista político, socialismo e capitalismo. Do ponto de vista militar, temos o surgimento da OTAN e o Pacto de Varsóvia, tanto que temos até hoje os desdobramentos dessa divisão. O caso mais explícito que temos hoje, em 2022, é o caso da guerra da Ucrânia, a qual a Ucrânia é, teve um ímpeto, né, de entrar, de ser convidada pelos Estados Unidos a entrar para a OTAN, e isso foi tido pela a Rússia como um afronte. Então, acabou tendo como consequência essa guerra. Do ponto de vista, falamos do político, militar, do ponto de vista econômico, nós temos os planos, né? Porque esses dois países tinham que convencer a outros estados a aderirem, né? Esse lado político. Então, acabou ocorrendo esses planos, como o Plano Marshall, né? Os planos capitalistas foram o Plano Marshall, que era um plano de reconstrução. Primeiramente, o Plano Truman, né? O Plano Truman, que era as várias medidas para combater o socialismo, a expansão do socialismo, né? E dentre esses planos, nós temos vários planos de acordo com o território, de acordo com os continentes. Nós temos o Plano Marshall, né? Que é
o que financiava a reconstrução da Europa. Nós temos que vem aí de um ex-secretário dos Estados Unidos, que é o George Marshall. Então, nós temos esse plano Marshall. A doutrina Truman é decorrente do presidente Truman, né, que iniciou esse combate. Aí nós temos o plano Marshall, nós temos o plano que visava financiar a Ásia, que é outro tipo de outro plano. Nós temos o plano que ajudava a financiar a Europa, né, que é o Marshall. Nós temos o plano que ajudava a financiar, que financiava a América Latina, né, que é Colômbia, alguma coisa assim. E nós temos os planos da União, os planos socialistas, que seria a Comecon, ok? Então, essa batalha entre Estados Unidos e União Socialista Soviética, né, a URSS, era do ponto de vista político, militar, econômico, e tinha outros desdobramentos que nós vimos, que nós presenciamos as consequências, que são a corrida armamentista e a corrida espacial, né? Então, ocorreu uma produção em massa de produtos bélicos, de armamentos, de armas, né? E um investimento militar muito grande, tanto para ambos os lados, né? Como também ocorreu a corrida espacial. Então, os avanços tecnológicos em relação à engenharia espacial foi muito grande e foi em um curto período de tempo. Então, essa corrida foi muito específica. Claro que a Rússia foi a primeira a levar uma pessoa ao espaço. No entanto, os Estados Unidos, além de levar ao espaço posteriormente, é claro, levou um homem à Lua, né? Então, os Estados Unidos acabou vencendo, né? Mais ou menos essa corrida. É interessante saber que aqui no Brasil, os Estados Unidos ajudou a financiar a ditadura no Brasil, porque João Goulart, né, o golpe de João Goulart, foi justamente devido às tendências de João Goulart, né, como questões de reforma agrária. Então, reforma agrária, distribuição de terras, e isso tinha uma conotação comunista, uma conotação socialista. E isso pegou mal, o que fez com que João Goulart sofresse o golpe em 1964, com a ajuda dos Estados Unidos, financiamento dos Estados Unidos, que ajudou aí o grupo militar a concluir esse golpe. E foi vigente de 1964 a 1987, né? Então, é interessante saber os desdobramentos dessa bipolaridade no mundo que resultou aqui no Brasil na ditadura. Então, a expansão do socialismo, justamente o que o capitalismo queria expressamente, veementemente combater. Então, nós temos aí o caso de Cuba, que nós temos alguns países que são comunistas, são socialistas, aderiram ao socialismo, entre eles, além da União da República Socialista Soviética, que inclui a Rússia, entre os países ali do leste europeu, nós temos a Cuba na América Latina, aqui na América Central, nós temos Cuba, que aderiu ao socialismo, nós temos a China, né, que aderiu ao socialismo, temos também o Vietnã, que aderiu ao socialismo. Então, todos esses países, os Estados Unidos queria evitar essa expansão. E Cuba tinha uma associação grande com a URSS, então acabou que houve uma integração, né, uma colocação de
um teste de mísseis ali em Cuba, então a URSS eles faziam esses testes lá em Cuba, e isso acabou caindo no ouvido dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ficou sabendo disso, e como Cuba está territorialmente em um lugar estratégico, ali muito perto dos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou tenso com isso, o que gerou a crise dos mísseis de Cuba, né? E um período de muita tensão, né? Porque ficava aí essa tensão, esse medo, essa receosidade de se iniciar uma guerra, né? E isso aconteceu em 1962. É, o que desmembrou também a Europa, né? Após a Segunda Guerra Mundial e a divisão territorial, foi a Cortina de Ferro, né? Ou seja, a construção do Muro de Berlim, que dividia a capital em dois grandes lugares, duas grandes regiões politicamente diferentes. Nós temos a Berlim Ocidental, que seria capitalista, e a Berlim Oriental, que seria a socialista. E esse muro foi construído em 1961, mais uma consequência dessa divergência, né, bipolar américo-soviética, né? Então, é importante falar sobre Cuba e Alemanha porque são áreas de influência, principalmente Cuba, né? E áreas estratégicas para um possível combate. Mas, né, tudo tem um início, meio e fim. Os Estados Unidos acabou saindo vitorioso nessa Guerra Fria, haja vista que a, a União da República Socialista Soviética ela não conseguiu manter o nível de lucratividade como estava ali no modelo capitalista dos Estados Unidos. Lembrando que essa foi uma época em que o neoliberalismo, a globalização começou a se iniciar ali, o neoliberalismo de Reagan e Thatcher, por exemplo, e iniciou as privatizações e a não intervenção do Estado na economia, e isso movimentava muito dinheiro, muito capital. E com isso, a socialismo, né, as regiões socialistas não aguentaram essa disputa e podemos dizer que os Estados Unidos saiu vitorioso. O avanço capitalista, a terceira revolução industrial, com, com o toyotismo foi muito grande, né? Os modelos de mercado, superprodução, né? Então, isso acabou resultando na, na vitória dos Estados Unidos. A Rússia ainda tentou, né, medidas para tentar ganhar, mas com algumas medidas como Glasnost e Perestroika, a Perestroika, que são medidas econômicas e políticas que não foram, não tiveram sucesso, né? Aí aqui acaba a velha ordem mundial, que seria o período de Guerra Fria, né? Agora, após os Estados Unidos sair vencedor, surge a nova ordem mundial. E não necessariamente os Estados Unidos ele detém o poder do mundo, porque acaba que ocorreu o surgimento de outras potências, né? Outras potências econômicas, outras potências que visavam o lucro. O capitalismo possibilitava isso, né? A liberdade econômica. E entre elas, nós temos a União Europeia, né, que surgiu a partir da divisão, da dissolução ali da União da República Socialista Soviética, além do Japão, né, lembrando que foi do Japão que surgiu o modelo econômico toyotista. Então,
né? Nós podemos ver esse avanço ali naquela região também, e a China, que é até hoje, uma das grandes superpotências mundiais. Então, o mundo ele passa a ser de bipolar para multipolar, ou seja, muitos têm chances aí de se tornar equiparável aos Estados Unidos ou maior. Então, a partir daí, do mundo multipolar, nós temos a corrida armamentista ainda continua. E é, as pessoas começam a se perguntar por que essa corrida armamentista, a superprodução de armas, de produtos bélicos, ainda continua muito grande nos Estados Unidos, e as pessoas começam a perguntar por quê, já que o inimigo caiu, né? Acabou a guerra, o inimigo caiu. Sem a União, o RSS, não há inimigo e eles continuavam investindo no setor bélico, né? Com isso surge aí com essa indagação, né, com esses questionamentos, nós temos o modelo capitalista, e nesse modelo capitalista nós temos os lobbies. O lobby, né, ou os lobistas, são pessoas que pressionam o governo a aceitar ou negar algumas decisões, né? O investimento naquela escola, o investimento nesse setor do hospital, da educação, da saúde, porque por interesses, podemos assim dizer, próprios. A partir daí eles têm mas eles investem. Isso é proibido no Brasil, mas nos Estados Unidos é legal, é legalizado, ok? Então, nós temos aí que a atividade de influência ostensiva ou velada, por meio da qual um grupo organizado por meio de um intermédio busca interferir diretamente nas decisões do poder público, em especial no poder legislativo, em favor de causas objetivos. É uma pressãozinha que certas pessoas de influência têm a investir no governo, né, para investir em determinadas áreas a qual é de interesse deles próprios. Retornando desse adendo, né, sobre o capitalismo, os lobistas eram aqueles que pressionavam o governo a produzir, a investir em produto bélico, porque era uma coisa que rendia, né? E daí, como é uma área que rendia, tinha uma renda, surge a necessidade de se criar um novo inimigo. Esse novo inimigo seria o terrorismo, com o 11 de setembro de 2000, surge aí o combate, né, a esse inimigo, que seriam os terroristas, né? Aí surge a doutrina Bush, né, de combate ao terrorismo. A doutrina Truman era de combate aos socialistas, né? E a doutrina Bush é de combate ao terrorismo, o inimigo invisível, este novo invisível. Legitima a produção, e isso legitima a produção de armas, né? Nós temos o filme, né, O Senhor das Armas, que mostra toda aquela superprodução de armas, muito interessante. A invasão do Afeganistão em 2001 é uma consequência dessa posição de inimigo que colocaram os árabes ou os países do Oriente, alguns países do Oriente Médio, nessa posição de inimigo dos Estados Unidos. A guerra no Iraque, os Farc, né, na Colômbia, eles queriam transformar as Farc em terroristas, mas não conseguiu. Então, nós temos aí Bush contra os terroristas. Aí surge o Conselho de Segurança da ONU, por quê? No Conselho de Segurança da ONU, a, União, a Organização das Nações Unidas, ela é de origem estadunidense. E, a partir daí, nós temos vários ramos da Assembleia, e tem vários ramos, né? É a Unesco, todos esses desmembramentos da ONU, e, contudo, nós temos a Assembleia Geral que une vários países e une tudo, né, para conversar sobre as demandas mundiais e reflexões sobre as questões mundiais. Então, a partir daí, nós temos nessa Assembleia Geral 5 pessoas, 5 integrantes, pessoas não, 5 integrantes, países permanentes e o resto rotativos. E esses 5 permanentes são justamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E
É interessante porque, ao se fazer a votação na Assembleia, tem-se o poder do veto. E o poder do veto é atribuída a esses cinco países permanentes, né, que sofrem, né, nesses cinco países permanentes, tem esse poder do veto. E há um questionamento sobre essa posição de poder que esses países têm em detrimento de outros países, como países latinos, países africanos, países árabes, na qual a gente não vê essa representatividade nessa Assembleia Geral da ONU, ok? E principalmente não só a representatividade física da presença, mas de tomada de decisões ali durante a discussão das questões pertinentes a as problemáticas mundiais. Daí surgem as manifestações populares, né? As manifestações populares são muito importantes. Um exemplo é a Ucrânia, né? Os protestos populares do Euromaidan, né? Que visavam uma proximidade com a União Europeia, né? O Yanukovych, uma proximidade da União Europeia, e houve uma desistência, né, para assinar com a Rússia. Tem uma tendência a União Europeia e Rússia, né? Isso durou 3 meses, essas manifestações fortemente, manifestações muito, muito fortes mesmo, e, o governo, ele supriu, né? Ele cedeu a essas manifestações populares e assinou com a União Europeia, assim como queria as manifestações, assim como queria a massa popular, ou seja, fazendo valer aí as decisões políticas de fato tomadas pela população. Tem um interessante documentário na Netflix, que é o Winter on Fire, que fala sobre essas manifestações populares durante esse período entre a aproximação da União Europeia e Rússia. Nós temos também, atualmente, a questão da guerra na Ucrânia, né? O presidente Volodymyr Zelensky, nesse meio termo, o leste da Ucrânia foi engolfado numa violenta guerra civil entre tropas leais a Kiev e forças separatistas pró-Rússia, né? Então, pessoas que tendem a se afastar da Rússia e pessoas que são separatistas e querem se aliar à Rússia, a região da Bacia dos Donbass, né? Exemplo dessas manifestações populares, outros exemplos, né? A Primavera Árabe, e também tem as manifestações para o mal, como é o caso da xenofobia na Europa, diante das grandes migrações de uma população árabe ou latina para esses locais. Agora vamos fazer algumas questões, né, pertinentes à velha ordem mundial e à nova ordem mundial. A primeira é: leia o texto a seguir. Os dois aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram há 5 anos contra as torres gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea. Lidos em conjunto com a extinção do Bloco Socialista na esfera da União Soviética no início dos anos 90, os atentados da Al-Qaeda em Nova York demarcaram um antes e um depois, ok? Essa fonte da fonte Folha de São Paulo. O depois, de acordo com o texto, se caracteriza pela letra A, pela ação dos Estados Unidos em combater o terrorismo mundial mediante acordos bilaterais intermediados pela ONU. Parece interessante, pertinente. Pela disseminação, letra B, pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligados às questões políticas e ou religiosas. Não necessariamente, a questão está falando depois, né, da ação de grupos terroristas ligados a questões políticas ou religiosas. Esse depois foi, faz sentido, mas eu acho que esse depois está ligado a essa questão da ação dos Estados Unidos contra o terrorismo.
Letra C, pela emergência de governos populistas na América Latina, dificultando as ações antiterroristas do governo estadunidense. Não, não. D, é pelo estímulo à implantação de barreiras alfandegárias para proteger os interesses nacionais. Não. Pelo surgimento das estruturas protecionistas do estado de bem-estar social, visando melhorar a qualidade de vida da população. Lembrando que nessa questão do bem-estar social, que era uma característica do keynesianismo, já caiu por terra nessa fase aqui, a qual reina o neoliberalismo. Letra A. 2. Unicamp 2018. Frequentemente, o terrorismo recorre a ações de grande impacto. Contudo, seu objetivo maior é o de influenciar os espíritos. Antes de tudo, ele visa aterrorizar e se distingue da criminalidade, invocando reivindicações políticas de natureza social, econômica ou religiosa. O terrorismo. Agora o foco é o terrorismo, né? A. Realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro. A criminalidade, eu acho que não necessariamente é do ganho financeiro, né? Mas o terrorismo é no âmbito, pode ser no âmbito, não só no âmbito internacional, né? Pode ser nacional também. B. Realiza-se nacional e internacionalmente, né, como eu havia dito, enquanto a criminalidade é marcada pelo objetivo primeiro do ganho financeiro. Faz sentido, né? Isso entra em contradição com o que eu havia dito sobre primeiro, objetivo primeiro da criminalidade, objetivo primeiro sim, né? Pode ser que sim. Letra C. Realiza-se apenas no âmbito internacional, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos. Não necessariamente. Realiza-se nacional e internacionalmente, enquanto a criminalidade é marcada basicamente por objetivos ideológicos. Não necessariamente. Realiza-se, letra E, apenas no âmbito local, enquanto a criminalidade é marcada por uma influência global. Não, né? Eu acho que a mais certa aí está a letra B, nos dois âmbitos, nacional e internacional, e a criminalidade ela está marcada aí, né, pelo objetivo primeiro do ganho financeiro, tanto que temos aí no Código Penal essa distinção de criminalidade e terrorismo. O terrorismo está como um dos três crimes hediondos no Código Penal brasileiro. Então, é interessante a gente abordar isso. 3. Enem 2018. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum, né? Pergunta sobre refugiados. Em todos os lugares, lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sob um prédio ou num canto de calçada ao abrigo do vento uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital, né? Que realmente aqui é a fonte que realmente acolhe os refugiados. Le Monde Diplomatie Brasil, né? O jornal. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de, letra A, migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Não é catástrofe natural, né? Como já vi, é ação humana mesmo. B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Não. Hibridização cultural não é o que tange a questão. C. Desmobilização voluntária de militares cooptados por seitas extremistas. Não necessariamente. D. Peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas.
Sim, tem o fundamentalismo, peregrinação, mas não é essa o âmago da questão, né? É a crise humanitária dos refugiados, porque as pessoas saem daquele local para ir para outros locais, né? Mas, e a letra E é a desterritorialização, né? Nós temos descentralização, aqui nós temos desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Então, essa é a alternativa mais correta, ok? Pergunta, questão 4, né? Em 2015, isso. A Unesco condenou a destruição da antiga capital assíria de Nimrod, no Iraque, pelo Estado Islâmico com a agência da ONU, considerando o ato como um crime de guerra. O grupo iniciou um processo de demolição em vários sítios arqueológicos, em uma área reconhecida como um dos berços da civilização. Esse é um dado da Unesco, né? E a pergunta é: o tipo de atentado descrito no texto tem como consequência para as populações de países como o Iraque a desestruturação do. Então, essa descentralização, desterritorialização, desestruturação. São palavras que sempre vai estar recorrentes aí nessa área, né, da geografia humana e dos acontecimentos históricos. Então, nós temos aí um caso que os Estados Islâmicos, ele e em locais com monumentos, tinham locais de monumentos, sítios, museus, áreas de grande valor para a sociedade, do ponto de vista ali daquele grupo social, em que ali estava representada a história, a cultura e tal, e esses grupos armados acabavam destruindo muitos desses artefatos, desses monumentos, dessas construções. E isso é uma perda, né? Mas é uma perda cultural muito grande. Então, perda cultural, assim, da representatividade da cultura dessa população, principalmente no Iraque, por exemplo. Nós temos em outros países, também tem essas questões, né? Como no Estado Islâmico no Iraque, Estado Islâmico no, na Síria, enfim. Então, a partir disso, né, qual é a consequência? Homogeneidade cultural? Não, né? B. Patrimônio histórico. A desestruturação do patrimônio histórico, né? Porque está destruindo o patrimônio histórico ali. Controle ocidental, não. Unidade étnica, não. E religião oficial, também não. É a questão do patrimônio histórico. Essa questão da UERJ, 2018, compare as imagens noturnas obtidas através de satélites de sensoramento remoto que mostram a luminosidade dos principais núcleos de povoamento da Síria. Então, nós temos aqui duas imagens comparativas, uma de 2002 e outra de 2014, ou seja, um antes-guerra na Síria e outro pós-guerra na Síria. Nós podemos ver que nessa região aqui, em Alepo, né, Alepo, há uma grande densidade de populações, a gente pode ver que pela essa área mais branca, mais esbranquiçada, e já em 2014 essa área esbranquiçada está muito menor, muito reduzida. Então, a pergunta é, considerando o contexto sírio do período indicado nas imagens, uma explicação para a mudança do padrão de distribuição espacial da população é redução da expectativa de vida? Não. Elevação da taxa de emigração. Sim. Aumento da insalubridade humana? Sim. Acho que o mais está certo aí é a elevação da taxa de imigração. E D. Diminuição do índice de fecundidade? Não. Devido aos acontecimentos aí na Síria, a gente pode inferir que é a elevação da taxa de imigração de muitos refugiados. Quinto, no mundo pós-guerra, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma nova ordem mundial, com características antagônicas ao período que aconteceu, a Guerra Fria, sobre a reordenação ocorrida na economia mundo no citado período. Afirma-se que a doutrina Truman
e Truman e Marshall, o Plano Marshall, né, foram criados no início da Guerra Fria e tinham como objetivo sustentar governos pró-orientais no combate ao capitalismo. Ó, inicialmente, a doutrina Truman, como havia dito, são aquelas medidas para conter a expansão do socialismo. O Plano Marshall era uma dessas medidas, né, que é a de investimento na reconstrução da Europa, justamente para os países, muitos países da Europa, irem para o lado do capitalismo, ficarem ao lado dos países capitalistas. E aqui é uma tentativa de combate ao socialismo, não capitalismo, tá? Letra B. No mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico, nos níveis de produtividade e competitividade entre países. Sim, né? O mundo multipolar, ele visa aí o principal, que é a competitividade e a produtividade. Se pudesse definir, seria produtividade e competitividade, segmentos do capitalismo. Vamos tirar por base aqui as outras, né? C. Com a queda do Muro de Berlim, foi extinto o acordo que criou a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, em substituição ao Império Vermelho, que fez frente ao capitalismo no mundo inteiro. Não, a reconstrução do Japão pós-guerra, sua pujança econômica até os anos de 80, aliada à consolidação da União Europeia com base na economia de Portugal e França, dão origem ao mundo multipolar. Não, não, né? A gente sabe que foi os Estados Unidos e todas os outros financiamentos e competitividade e produtividade, né, do capitalismo. Na nova ordem mundial, a China desponta como um dos países economicamente mais poderosos, fazendo frente à hegemonia americana, que se fortaleceu política e economicamente após o atentado de 11 de setembro de 2001. Eu acho que a China não faz frente à hegemonia que se fortaleceu após. Então, acho que a mais que está dentro do que se refere é a letra B, né? Letra B. Nós temos aí o plano Marshall, um dos países que mais receberam foi Reino Unido, né, 3,2 bilhões, França, 2,7 bilhões, Itália, 1,5 e Alemanha, 1,4 bilhão, certo? Então, esses planos foram muito importantes para a tomada de decisão de alguns desses países em relação à divisão política. Ok. A próxima, os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram aqui tem umas questões como desponta, né? A China desponta como um dos países economicamente, pujança econômica do Japão e a SEI. A próxima questão, depois desses devaneios. Os 45 anos que vão ao lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas, que foram os 45 anos de Guerra Fria. Dividem-se em duas metades, né? Tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desses períodos foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Eric Hobsbawm, né? O livro A Era dos Extremos, 1996. Pergunta: o período citado, né, no texto e conhecido por Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista, sim, entre as potências imperialistas europeias ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial, não. Né? B, domínio dos países socialistas do sul do globo, não.
pelos países capitalistas do Norte? Não. C. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista durante os anos de 1930? Também não. D. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e o Japão? Não. E letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. É a resposta correta, tá? Próxima questão. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, na Organização dos Tratados da América das Nações Americanas, do Atlântico Norte, é isso, do Atlântico Norte. Atlântico Norte, Tratado do Atlântico Norte, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, né, da Rússia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, leste e oeste, né? Leste seria da União República Socialista Soviética, oeste do capitalismo, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como cortina de ferro, haja vista que Berlim, né, ficou dividido entre duas regiões, né? Pelo Muro de Berlim é uma representação disso, que ficou a cortina de ferro dividia a Europa, né? Essas duas regiões, entre o lado socialista e o lado oriental, certo? Não é Muro de Berlim, porque aqui está falando de um aspecto mais amplo, que é a Europa. A União Europeia não havia a criação da União Europeia até então, Convenção de Ramsar, que não tem a ver, e Conferência de Estocolmo são eventos ambientais. Próxima questão. Foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à custa da distribuição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado, seria com certeza o último. O texto descreve uma problemática que na história recente da humanidade, né, identifica as tensões internacionais durante a Revolução Russa. Não, a Revolução Russa foi bem antes, né, 1850, por aí, 1917 a 50, enfim. B. Ilustra as relações américo-soviéticas durante a Guerra Fria? Sim, exatamente. C. Caracteriza o panorama mundial durante a Guerra do Golfo Pérsico? Não, aí foi bem mais para frente, né? Durante ali a Guerra do Golfo, Guerra do Iraque, Guerra da Afeganistão, enfim. D. Revela o perigo da corrida armamentista durante a Revolução Chinesa? Não. Explica os movimentos pacifistas no leste europeu durante a Guerra do Vietnã? Não. Próxima questão. Derrotada nas duas primeiras guerras, nas duas guerras mundiais, né? A Alemanha esteve dividida por 40 anos. A respeito, né, que foi durante a Guerra Fria. A respeito das mudanças nas fronteiras alemãs, é correto afirmar que os acordos de Potsdam, no final da Segunda Guerra Mundial, dividiram o território alemão em 3 zonas de ocupação, norte-americana, germânica e Rússia. Não, foram 2 divisões. B. A cidade de Berlim, localizada na ex-República Democrática Alemã, de regime socialista, foi dividida em 2 setores,
o ocidental capitalista da economia de mercado e oriental socialista de economia estatal. C. A queda do Muro de Berlim de 1989 possibilitou a reunificação da Alemanha, mas, ao contrário do que se previa, tal fato enfraqueceu sua condição de potência mundial devido à xenofobia e à ação de grupos neonazistas. Não necessariamente. Nem a Alemanha Ocidental comandou o processo de reunificação do território germânico no final da década de 80 sem altos custos, pois a Alemanha Oriental figurava entre os países europeus mais industrializados e de elevada renda per capita. Seria o ocidental, eu acho, né? E que a ex-República Federal Alemã e a ex-República Democrática Alemã construíram um centro de conflito entre Estados Unidos e ex-URSS durante a Guerra Fria, sendo o primeiro ligado ao Pacto de Varsóvia e a segunda OTAN. Não, né? Leia o texto a seguir. Poetas seresteiros, namorados, correi e chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar, momento histórico simples, resultando do desenvolvimento da ciência viva, afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural. Sei lá que mais que mais há sim. Os místicos também profetizaram em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além. Em cada consciência, em todos os confins da nova guerra, ouvem-se os clarins. É uma letra de Gilberto Gil, né? Esse texto faz uma evidente referência ao projeto soviético da conquista do espaço. Soviético, né? Consequência com fins da nova guerra, ouvem-se os clarins. Não, não tão evidente, mas tudo bem. É uma vez que Lunik 9 foi a nave não tripulada que pousou na Lua em 6 de fevereiro de 66. Aí sim, pelo tema do texto, sim, Lunik. Assinala a alternativa que apresenta corretamente em qual contexto se insere esse evento na corrida aeroespacial. Guerra da Crimeia. Guerra da Crimeia foi nos meados de 1800. Guerra do Vietnã, não. Guerra dos Mundos, não. Guerra Fria, sim. Guerra das Estrelas, não. E por último, a última questão. Analise o texto a seguir sobre globalização, tá? Há um modo de pensar a superação da crise a partir da teoria keynesiana. Mediante o aumento dos gastos sociais, socializando os custos da produção social, numa linha oposta à neoliberal de privatizações de tais custos em termos de previdência, de educação. A socialização de tais custos me parece um bom caminho inicial. A outra peça da teoria keynesiana é o investimento em infraestrutura. Os chineses perderam 30 milhões de empregos entre 2008 e 2009, por conta do colapso das indústrias de exportação. Em 2009, eles tiveram uma perda líquida de só 3 milhões de empregos, o que significa dizer que eles criaram 27 milhões de empregos em cerca de 9 meses. Isso foi resultado de uma opção pela construção de novos edifícios, novas cidades, novas estradas, represas, todo o desenvolvimento da infraestrutura, liberando uma vasta quantidade de dinheiro para os municípios para que suportassem o desenvolvimento. Essa é uma clássica solução sino-keynesiana, né? Sino chinês, e o modelo keynesianista. E me parece que é uma coisa semelhante acontecendo no Brasil, por meio do Bolsa Família de programas de investimento estatal em infraestrutura. David Harvey, revista do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O autor cita a teoria keynesiana e sua linha oposta, o neoliberalismo. Sobre as diferenças entre essas duas posições teóricas, é correto afirmar que o keynesianismo é um conjunto de ideias
que propõe a intervenção estatal na vida econômica, enquanto que o neoliberalismo é um sistema econômico que prega uma participação mínima do Estado na economia. É a opção correta. B. O ideário do neoliberalismo tem como ponto forte o aumento da participação estatal, não, já começa errado, nas políticas públicas, enquanto a ideologia keynesiana fomenta a liberdade e a competitividade de mercado. Isso é completamente o inverso. C. Neoliberalismo estimula os valores da solidariedade social conduzida pelo Estado máximo, enquanto o keynesianismo faz a defesa de um mercado forte em que a iniciativa privada deve investir como promotora de privatizações. Contrário, né? O inverso. O ideário de keynesianismo defende um mercado autorregulador, no qual o indivíduo tem mais importância que o Estado, enquanto o neoliberalismo argumenta que quanto maior for a participação do Estado na economia, mais a sociedade pode se desenvolver buscando o bem-estar social. Letra E. Poder da publicidade na sociedade de consumo para satisfazer a população é um grande aliado da política keynesiana, enquanto as ideias neoliberais não são favoráveis a soluções de mercado, opondo-se ao corporativismo empresarial. Então, nossa questão é a letra A, tá? Essa questão da participação mínima e do Estado, né, e a intervenção desse Estado. É contraposto ao keynesianismo, que é por terra em meados ali com o surgimento, com o avanço aí de Reagan, né, e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, esses dois se contraporam. Justamente porque no keynesianismo esse modo aí não foi eficaz, porque o Estado ele se tornou muito sobrecarregado, né? E tinha que arrecadar muito dinheiro, tinha que administrar, tinha que aplicar em infraestrutura, e isso só com o Estado, segundo as críticas neoliberais, eles não aguentaram e surgiu a intervenção do neoliberalismo, e no Brasil teve as privatizações, algumas privatizações de empresas estatais, certo? Então é isso. Só para a gente lembrar aqui alguns presidentes, né, e saber localizar historicamente o que aconteceu. Temos aqui o presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, tá? Só para a gente lembrar e saber mais o que aconteceu durante a Guerra Fria. E a Guerra Mundial, né? Roosevelt mesmo pegou a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, né? O New Deal, enfim. Harry Truman, em 1953, né? 1945 a 53, foi Truman. Truman, ele iniciou os combates, né, em relação à União Soviética. Ele que decidiu usar as armas nucleares contra o Japão, né? E a doutrina Truman, né, as medidas contra o comunismo, o plano Marshall, né, de 12 bilhões para reconstruir a Europa. O próximo foi o Eisenhower, né, Dwight Eisenhower, em 1961, né, ele é um militar e tem as suas questões históricas pertinentes. Então, Roosevelt, Truman, Eisenhower, aí nós temos Kennedy, Nixon, Reagan, Bush pai, Clinton, Bush filho. Então, nós temos aqui 1963, aqui até 1963, o 63 a 64, se não me engano, o Kennedy, né, que foi assassinado e tal, JFK, né, essa sigla que representava o Kennedy, democrata, né? O Nixon, republicano, assim como Nixon foi o vice de Eisenhower, e o Reagan também republicano, né, nitidamente republicano. O Nixon na União Soviética ainda, né, nesse combate, sua decisão de usar as armas também, e a doutrina Truman, mas isso foi do Truman, ok? Não Nixon. Reagan, né, o neoliberalismo, famoso
o neoliberalismo em 1981, 1989, logo após. Ainda estava acabando já a Segunda Guerra, a Guerra Fria, e a sua política de guerra às drogas. Nós temos, posteriormente, mais recente, o George W. Bush pai, né, que de 89 a 93, depois veio Bill Clinton, né, de 91 a 2001, com o fim aí pós União Socialista Soviética. Isso daqui também não é de Bill Clinton, tá? E George W. Bush, filho, com a doutrina Bush, né, contra o terrorismo, lançou uma guerra ao terror e uma campanha militar internacional que incluiu a guerra ao Afeganistão em 2001 e a guerra ao Iraque em 2003. Então, nós temos várias guerras, vários conflitos armados, vários conflitos bélicos entre Estados Unidos e esses países com origem árabe, como o Afeganistão e Iraque, né? E ele pegou também a grande recessão de 2007, a qual em 2008 tomou posse Barack Obama, ok? Então, é interessante saber esses presidentes aqui dos Estados Unidos para a gente se situar aí. As referências, né? Então, algumas referências que eu separei aqui, o livro de Hobsbawm, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, tem as revoluções, né, também de Hobsbawm. Alguns filmes. Três Dias que Abalaram o Mundo fala sobre a questão da crise dos mísseis em Cuba, muito interessante, e toda aquela tensão em relação se Cuba iria avançar com os mísseis ou os Estados Unidos iria contra-atacar, né? Adeus Lenin fala sobre a divisão de Berlim, né, em Berlim Ocidental e Oriental, e as características do capitalismo e socialismo nas diferentes regiões aí de Berlim. Boa Noite, Boa Sorte fala sobre o marcatismo e a pressão horrenda em cima, ou atenção em relação ao avanço comunista, né, que vê quase como um monstro, né. Doutora Fantástico tem algumas caracterizações de Stanley Kubrick, né, estereótipo de personagens, como o militar que quer guerra, o cientista alemão, o piloto caipira, e mesmo Hitler, a capital da sátira de Kubrick. E essa sátira a gente pode ver também em Capitão América, o Soldado Invernal, tem o cientista alemão, tem essa contraponto, né, no Soldado Invernal. Jogos de Poder fala da guerra do Afeganistão e a politicagem, né, a doutrina Bush, tá, essas questões do novo inimigo, que é o terrorismo, diferentemente antigamente, que eram os comunistas. Platão, muito interessante, fala da guerra do Vietnã também, que são guerras contra o comunista, tentativa de contra o comunismo, né? Chernobyl, que teve essa tentativa de encobertar a tragédia do Chernobyl também, de Chernobyl também teve como consequência, né? Como consequência dessas tensões bipolares, né? Que eles não queriam que soubesse que eles tinham feito esse erro, né? Estavam vulneráveis. Não queria mostrar essa vulnerabilidade. A morte de Stalin, interessante, muito cômico, né? Uma comédia, cheia de ironias em relação ao período de Stalin, mas isso aí vai mais anterior à Guerra Fria. Sobre Stalin, fala sobre as tragédias, os milhões de pessoas que morreram, né, e que sofreram durante o governo de Stalin. A K-47, a arma que mudou o mundo, né, sobre essa corrida armamentista, surgimento de grandes tecnologias para o melhoramento bélico, ponte de espiões, né, questões de espiões entre Rússia e Estados Unidos, sempre temos, né, espiões russos e espiões americanos, da América também, né, fala. É a vida dos outros, que é sobre a espionagem, né? Espionagem não, essa
essa vigilância que havia na Alemanha em relação a partido, né, político. Então, as pessoas podiam sofrer consequências dependendo dessa partidação. Tendo as armas, né, como falei, o armamento, o espião inglês, essa coisa do espião russo, inglês, americano, o espião comunista, o espião capitalista e tal, o estrangeiro passageiro, Sputnik, feito na América, atômica, espião que sabia de massa, Rock 4, essa divergência, né, Estados Unidos e União, agente da Uncle e Apolo 18, a missão proibida. Tem pós-Guerra Fria, que é Inverno em Chamas, a luta pela liberdade na Ucrânia de 2015, presente na Netflix. Ok? O livro de fonte é o livro da Era dos Extremos, que fala aí dos períodos de 1940 e 1914, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, até o final da Guerra Fria. Então pega essas três guerras, né, as guerras mundiais. É um breve histórico do século XX por Eric Hobsbawm. Foi um historiador marxista britânico reconhecido como um importante nome da intelectualidade do século XX ao longo de toda a sua vida. Hobsbawm foi um membro do Partido Comunista Britânico. Um dos seus interesses foi o desenvolvimento das tradições. Então, nós temos esse livro dividido em três partes: a Era da Catástrofe, né? A Era do Ouro e o Desmonte, o início, o meio e o fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, ou o início aí, né? A introdução, o clímax e o desmonte. Outras obras: a Era das Revoluções, de 62, e a Era dos Impérios, e a Era do Capital, certo? Então, as nossas fontes. E é isso, até a próxima e até mais.